Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Hoje aí o primeiro vídeo, do ano, o primeiro vídeo aí da temporada de 2024. Então, antes da gente começar o vídeo de hoje, trazendo as notícias, as informações aí para todos vocês vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro, eu queria, obviamente, desejar um feliz ano novo, um feliz 2024, recheado de saúde, de paz, de amor, de harmonia e principalmente de alegria, que nós vascaínos aí tanto queremos, tanto aí precisamos aí depois de tantos e tantos anos de desunião, de brigas, de rebaixamentos, de tanta confusão interna dentro do nosso clube. E eu, cara, sinceramente, do fundo do meu coração, eu sinto que algo tá mudando, eu sinto que algo tá acontecendo, eu sinto uma união, pode parecer ainda algo muito inicial, mas eu sinto que a gente está caminhando, navegando para mares mais tranquilos aí. Obviamente que é um período de transição, é um período de mudança que o nosso clube vive nesse momento, saindo o comando do futebol do clube associativo para a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Mas eu vi nas últimas eleições um Vasco mais pacificado, um Vasco mais unido. Aqui também nas redes sociais, a gente passou por momentos aí extremamente delicados, de muita confusão, agressões, brigas. Eu peço perdão, inclusive, se eu em algum momento agredi alguém, fiz alguém aí se sentir mal. Desculpa do fundo do meu coração, nunca foi a minha intenção fazer isso, Ontem até troquei uma ideia com um irmão vascaíno, não vou nem citar o nome dele, porque ele sabe de quem eu tô falando, um cara que eu admiro pra caramba. A gente teve uma conversa aí franca, bacana. Peço perdão pra ele também, inclusive, aí se em algum momento eu acabei deixando ele triste, não foi a minha intenção. Mas enfim, é um começo de ano, é um ano novo. Eu acho que vai ser um ano muito bom pro Vasco, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso vídeo de hoje, porque ontem o Vasco anunciou o primeiro reforço, a primeira contratação, é uma contratação de peso, que muitos vão criticar, mas sim, é uma contratação de peso, porque o Vasco está indo na Europa tirar um grande jogador de um grande time, de uma grande equipe tradicional de Portugal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira contratação, o recado que isso vai dar ao mercado e os próximos nomes que vão chegar, as próximas contratações que serão anunciadas aí no decorrer dos próximos dias, nessa montagem do elenco do Vasco, que com toda certeza está sendo feito com muito trabalho, com muito esforço aí, comandada pelo Alexandre Matos, municiada pelo Ramon Dias e pelo Emiliano Dias, que ontem veio a público e mandou um recado muito, muito bacana pro torcedor vascaíno, Cara, essa dupla, Ramon e Emiliano, tá dando o que falar. Realmente os caras ali compraram a briga. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes, quero convidar todo mundo, do fundo do coração, que ainda não segue a gente, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, vem fazer parte da nossa família. Nós somos aqui, obviamente, um grande canal, o maior canal aí em número de inscritos. A gente tem aí um engajamento muito grande, a gente sempre vai lutar pelo Vasco. Como eu sempre falo, discordar é normal, discordar faz parte, mas, obviamente, que o maior intuito aqui é ajudar o Vasco, ajudar o torcedor vascaíno ficando bem informado. Então, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se junte aí aos quase 470 mil vascaínos que já estão aqui no nosso canal, e peço também o seu joinha, o seu like, a sua curtida aqui para o YouTube divulgar, compartilhar esse vídeo para cada vez mais e mais vascaínos e vascaínas espalhados pelo Brasil inteiro. E antes da gente começar o vídeo, queria anunciar para vocês que a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar dando aí, nesse início de ano, agora na Copa São Paulo, muitos presentes aí para o torcedor vascaíno. Durante o decorrer da Copinha e do Campeonato Carioca também, todo jogo do Vasco que acontecer aí, tanto na Copa São Paulo quanto no Campeonato Carioca, eles vão estar sorteando aí R$5.000 e mais 5 camisas oficiais do Vasco para todo mundo que se cadastrar lá na 1xBet usando o código promocional Mário Vasco. Mário Vasco você vai utilizar quando você fizer o seu primeiro depósito. Você já vai ganhar um bônus promocional de até R$2.000 e garantir a participação em todos os sorteios aí, como eu falei. Dia 5 de janeiro tem o Vasco estreando na Copinha, vai ter sorteio. Depois dia 8 de janeiro, de novo, Vasco joga o segundo jogo da Copinha. Depois da estreia do Carioca, dia 16 de janeiro. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro para garantir a sua participação nos sorteios e também ganhar o bônus promocional de boas-vindas de até R$2.000. Beleza? Combinado?
Então bora começar o vídeo falando, né, justamente sobre esse início de ano, né, um ano totalmente diferente do que foi o início do ano passado. A gente começou 2023 sobre muita desconfiança, né, o torcedor questionando as escolhas que a 777 fez naquele momento, né, colocando o Luiz Melo como o CEO da SAF Vasco, um cara que a gente sabe que era flamenguista, um cara que passou pelas diretorias do Alexandre Campelo e do Jorge Salgado, participando ali ativamente de 2 rebaixamentos que o Vasco acabou acumulando, né? E um cara que sempre foi remando contra a maré. O Vasco brigava para contratar um jogador de peso, o Luiz Melo não acatava ali o pedido do diretor executivo de futebol. Então, ele já começou mal com essa escolha do Luiz Melo, depois passou também pela escolha do Paulo Brax, que chegou aqui muito questionado pela torcida pelos trabalhos que ele fez no América Mineiro e no Internacional, nunca vencendo nada, saindo sempre pelas portas dos fundos, né? Um cara ali extremamente ganancioso, um cara que quando vinha a público falar, era um cara que não agradava absolutamente ninguém, e passou também pela escolha do treinador, que foi o Maurício Barbieri, um cara inexperiente, um cara sem conquistas, um cara que não conseguiu convencer a torcida em nenhum momento que iria fazer um grande trabalho. E no decorrer do ano houveram mudanças, saiu o Luiz Melo, entrou o Lúcio Barbosa, um CEO vascaíno, um cara experiente, um cara que tá dando a cara a tapa em todos os momentos. Saiu o Barbieri para a entrada do Ramon Dias. E no final do ano, após o Vasco permanecer na Série A, saiu o Paulo Brax para a entrada do Alexandre Matos. Então a gente começa 2024 com um trio de respeito, que é o nosso CEO, que é o Lúcio Barbosa, vascaíno, trabalhador, dedicado, experiente, com o Alexandre Matos, que na minha opinião é o melhor executivo de futebol do Brasil, e com o nosso treinador, o Ramon Dias, que na minha opinião está entre os 3 melhores treinadores de toda a região sul-americana. E no topo de tudo isso, a gente entra um ano com um novo presidente, que na minha opinião é um cara muito mais identificado com o torcedor, um cara muito mais preparado, com muito mais vontade, com muito mais ganância aí de fazer um trabalho positivo, que é o Pedrinho, que entra na vaga do Jorge Salgado. Então acho que a gente entra com muito mais força do que entramos na temporada do ano passado. E a amostra disso foi ontem, né? O Vasco anunciou a primeira contratação, né? O primeiro novo jogador que está chegando para compor o nosso elenco. Além de já ter anunciado o PH, o Matheus Carvalho, a renovação do Zé Gabriel, ontem o Vasco veio a público e deu um recado para a torcida e deu um recado para o mercado da bola, fazendo uma contratação que custou aos cofres do clube 42 milhões de reais. Vi muito vascaíno reclamando, pô, não tem que gastar tudo isso com o zagueiro. Eu acho que o torcedor que está reclamando disso, ele tem que definir se ele quer um Vasco forte, gastando dinheiro no mercado para fazer grandes contratações, ou se ele quer aquele Vasco antigo, brigando ali para contratar jogador do Bangu, jogador do Mirassol. Nada contra esses times, mas a gente tem que entender, para a gente brigar com o Flamengo, para a gente brigar com o Palmeiras, para a gente brigar com o Atlético Mineiro, a gente vai ter que contratar jogadores dessa magnitude, desse calibre. O Vasco tirou um jogador que era titular do Benfica, um dos maiores, se não o maior clube do futebol português junto com o Porto. E a gente foi lá e trouxe um atleta de 25 anos que ainda pretende ser jogador de seleção brasileira e que ainda pretende voltar a jogar em alto nível lá na Europa. E é esse tipo de contratação que a gente tem que celebrar, porque é um recado para o mercado. Quando o Vasco entrar agora numa negociação, vou dar aqui um exemplo hipotético, por exemplo, aí com o Maurício do Internacional, ou com o Alan, jogador cria da base do Vasco, ou de repente aí com o Rafinha Alcântara, o Vasco vai mostrar para esses jogadores que quer montar o grande time, que quer fazer grandes contratações e que quer montar uma equipe que vai brigar por títulos, que vai brigar por tudo que irá disputar a partir de 2024. Então, para mim, uma grande contratação a vinda do João Vitor. Acho que vai ser o primeiro jogador aí a realmente assumir a titularidade na zaga. Não sei quem vai sair para a entrada dele, se vai ser o Maicon, se vai ser o Medel, ou se o Medel vai jogar de primeiro volante, que seria excepcional. O Medel como primeiro volante seria um grande reforço também, né? Porque é um jogador oriundo dessa posição. A gente não pode esquecer disso. O Medel foi contratado para jogar de primeiro volante. Ele acabou jogando como zagueiro por necessidade, falhas, né, na montagem do elenco ali feita pelo Paulo Brax. Então, a partir dessa semana, acredito que o Alexandre Matos deva continuar anunciando contratações. A gente sabe que o Vasco busca aí pelo menos mais um zagueiro para compor elenco. Não estou falando que vai trazer outro João Vitor, que vai gastar mais 42 milhões de reais aí numa posição aí que é essa da zaga, né? Acredito que o Vasco deva trazer um jogador ou por empréstimo, ou então um jogador barato, ou então um jogador que esteja livre no mercado. Além de lateral direito, além de zagueiro, o Vasco deve trazer mais um lateral
lateral esquerdo. Hoje temos apenas o Lucas Piton. A gente devolveu o Jefferson ao Atlético Goianiense e emprestamos o Riquelme para o Sport. Então é necessário o Vasco trazer uma peça de reposição aí para essa vaga de lateral esquerdo. Muita gente falando, pô, dá para jogar com o Léo aberto por ali. Eu acho que o Léo quer brigar pela vaga na zaga. Não acho que o Léo vai abdicar de ser zagueiro para jogar na lateral esquerda. Além de lateral esquerdo, o Vasco vai buscar mais um primeiro volante para brigar ou para ser titular ali na vaga do Zé Gabriel. O Vasco necessita urgentemente de pelo menos um meia atacante, porque o Dimitri Payet já é um jogador de 35 anos, o calendário do futebol brasileiro, apesar do Vasco só ter 3 competições, é apertado, é corrido, é cansativo, então é importante o Vasco trazer um jogador mais jovem, de 25, 27, talvez um pouquinho mais ali, para essa posição de camisa 10, de meia armador. Eu acho que o Vasco vai trazer esse jogador, a gente sabe que o Vasco está brigando aí em relação a alguns nomes aí fortes, inclusive nomes da Europa, informação que a gente tem que o Vasco pode trazer um jogador do continente europeu para essa vaga de meia armador, e o Vasco precisa também de pelo menos mais um ponta, mais um jogador de lado de campo, né? Alguns nomes apareceram, Ferreirinha, o Vargas. Acho que o jogador aí que deveria ser contratado é o Aravena, o chileno ali, um menino jovem de apenas 20 anos, que vem se destacando muito aí no futebol sul-americano, foi um dos artilheiros do Chile aí na última temporada, já está na seleção chilena, um jogador de futuro que com certeza pode ganhar a vaga ali atuando pelo lado direito de campo, e o Vasco precisa de mais um centroavante. A gente não pode ficar dependente somente do Pablo Verratti. A gente tem o Ryan, que é um menino de 17 anos. Eu acho que é muito cedo para jogar uma responsabilidade no Ryan de já ser o reserva imediato para essa posição de centroavante. Então acho que o Vasco deva trazer aí umas 4, 5 contratações pontuais agora para o começo do ano, e aí quando chegar no meio da temporada a gente avalia, analisa o que deu certo, o que deu errado, se algum jogador se machucou, se o Vasco vai vender jogador, que provavelmente vai, talvez o Peck, talvez o Marlon Gomes, talvez o próprio Lucas Piton, e aí a gente repõe no meio da temporada, quando a janela europeia se abre e, obviamente, muitas oportunidades de mercado irão aparecer para o Vasco também repor, né, o elenco a partir ali do meio do ano. Então essa é a minha análise. Acredito muito que os nomes vão chegar até o dia 6, quando o Vasco se reapresenta para fazer a pré-temporada lá no Uruguai, na qual o Vasco vai fazer, né, um torneio muito bacana, encarando o São Lourenço. Teremos aí 18 equipes participando desse torneio, e como eu falei, eu acho que agora é um momento de tranquilidade. A gente já deu um recado que a gente tem dinheiro para investir, que a gente vai montar uma grande equipe, que temos comando, que o Vasco hoje é um clube extremamente bem administrado pelo Matos, pelo Ramon Dias, pelo Lúcio Barbosa e pelo nosso presidente, o Pedrinho, recém-eleito no clube associativo. Beleza, galera? Então deixa a sua opinião no vídeo aqui embaixo. Primeiro vídeo do ano, sei que tem muita gente ainda de ressaca, mas quero saber como é que foi aí o ano de vocês, a virada de vocês e o que você espera do nosso Vascão para 2024. Eu estou muito confiante. Não vou prometer título, até porque eu não posso, mas estou confiante que a gente vai sim conquistar uma vaga de Libertadores, e se derem mole, por que não beliscar ali um título de Copa do Brasil? Se derem mole no Brasileiro, a gente conseguir fazer um grande campeonato, brigar nas cabeças também. Carioca, para mim, laboratório de teste. Quero testar a molecada, quero que a molecada do Sub-20 seja aproveitada e que a gente possa usar o campeonato estadual para se preparar para o Campeonato Brasileiro e para se preparar para a Copa do Brasil, porque foi o Botafogo, fez isso ano passado e quase saíram no final do ano com o título do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, mesma coisa, né? Apesar de ter sido campeão carioca, não levou muito a sério e acabou sendo campeão da Copa Libertadores da América. Beleza, galera? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito e gostou aqui do nosso conteúdo. E hoje à tarde a gente volta, por volta ali de 1h, meio-dia e meio, com a segunda edição. E às 6 da noite, aí, 6 da tarde, a gente volta com a nossa live para a gente bater um papo, responder perguntas e trocar ideia sobre o Vasco aí no dia 1º de janeiro de 2024. Beijo no coração, bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!